Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Vamos iniciar a live aqui agora. Só ajustar aqui as configurações. Aqui. Mariana, bom dia, Logivani. Bom dia, Thiago. Ó, Bom dia, velocidade, amigo. Matheus. Bom dia, tudo bem? Tamo junto, tamo junto. Bom dia, pessoal. Deixa eu redar essa câmera para trás, porque o Instagram corta minha cabeça aqui. Aí. Bom dia, queridos. Bom dia, Matheus. Como vocês estão? Eu tô bem. Deixei nos comentários, pessoal, como é que vocês estão aí? Se estão bem? Como é que tá? Se tá chovendo aí, porque aqui tá caindo um pé d'água, gente. Ô, chuva que vem em volta, né? Aí Aqui tá ainda não tá chovendo, Thiago. chovendo, não. Ainda não, Matheus. Tá um chuvão mesmo. Fechou o tempo É, aqui. ameaçou aqui, mas ainda não tá chovendo, não. E aí, agora vamos mudar nessa sessão agora, né, Matheus? Vamos mudar de temas. As nossas últimas lives foram sobre os elementos naturais aí, terra, fogo, água e ar, né? E agora nós vamos mudar um pouquinho, né? Vamos trazer um tema que inclusive foi mencionado na nossa última live, né? Pois é, pessoal. Então, olha só. Vamos falar sobre o. A gente começou a introduzir esse assunto, falar sobre. Surgiu aqui, isso é legal que a gente vai conversando, né, Thiago? Às vezes o pessoal vai deixando os comentários. E esse aí foi um comentário que surgiu, que a gente começou a conversar sobre isso. Então, a Uhum. importância de sempre comentar aqui nas lives, que foi se transformando agora nos próximos conteúdos que a gente vai abordar. Que a gente vai falar sobre a questão do retrofit, isso aí hoje também sobre a questão da reforma. Legal, Matheus. E o que que é importante, assim, inicialmente, né? A gente entender o que que é esse tal de retrofit, né? Por que esse termo, de onde ele veio, né? E o que que é. Quando a gente pensa, e por que que tá aí versus reforma, inclusive, né? Uma provocação que a gente colocou. Porque, na verdade, o retrofit, ele não necessariamente é uma reforma, tá? Então, quando a gente pensa, a loja de Vale falou que tá chovendo lá em Itabira, lá. Então, não necessariamente, quando a gente vai fazer o retrofit, a gente está falando de um processo de reforma. Então, vamos entender aqui, ó. Retrofit é quando a gente busca a atualização aí, né, tecnológica, ou a atualização normativa de alguma edificação. E aí a gente desmistifica tudo isso. Isso vem. é, Oi, pode falar, Matheus. Amigo, eu vou dar. Antes de falar disso aqui, ó, tem um negócio que eu acho que é muito interessante. Eu fiquei pensando, Thiago, a gente vai escrevendo isso aí, eu pego o Thiago de surpresa às vezes, na hora de fazer as Tá tudo perguntas. bem. Olha só, porque eu acho que é uma pergunta que, para mim, é uma dúvida que pode ser interessante trazer aqui para as pessoas também. Olha só, eu quero. A gente vai. Às vezes a gente vai criando distinções de termos, isso vai, de certa forma, ajudando a gente a conseguir balizar. E, por exemplo, quando a gente colocou essa parte assim, retrofit versus reforma. Porque tem alguma coisa em comum entre o retrofit e reforma, de fato. Por isso que a gente colocou um contra o outro. Uhum. Mas o que que, por exemplo, se você pega retrofit e reforma com relação a uma obra nova, qual que é a diferença de um para o outro, Thiago? Antes de começar. Então, vamos lá. Ó. O retrofit ele está relacionado, como eu falei, a uma atualização, né, de alguma disciplina dentro de alguma infraestrutura, por exemplo, ou de alguma normativa. Então, ele está relacionado diretamente a uma atualização dessa edificação. Não necessariamente eu preciso ali de criar todo um contexto de obra, né, para falar que está acontecendo retrofit nesse local, nessa edificação. Então, a grande diferença é essa. E quando a gente fala em retrofit, Matheus, naturalmente a gente está falando em prática de projeto. O que deveria ser, de certa maneira, está relacionado também com a questão da reforma, né? Pessoal, nunca façam reformas sem projeto, né? Quando a gente fala em reforma, às vezes o pessoal já pensa direto lá no quebra-quebra, quebra-parede, faz isso, aquilo outro, muda isso, muda aquilo, né? Mas todos os dois devem ser encarados inicialmente como uma prática projetual para que depois sim se consolidem em algo de obra, né? De obra, ou mesmo de uma atualização de alguma disciplina ou de alguma interferência, de algum uso dentro dessa edificação, né? Para que ela se adeque aos tempos de hoje.
né, as demandas contemporâneas. Né? Então, essa é a grande diferença. Né? E o que tem de comum, né, você trouxe assim, elas têm algo de comum. Sim, são práticas projetuais. Então, elas iniciam na prática de projeto e elas se desmembram assim. Uma vai para a parte da atualização e a outra reforma em si, né? Quebra-quebra e por aí vai. Aí, por exemplo, vamos pensar no seguinte: a gente fala muito da questão de lote, da pessoa comprar um lote para poder construir a casa quando não tem absolutamente nada. Então, assim, já tem uma diferença ali, ó, só para deixar claro, pessoal, entre, por exemplo, você construir uma casa do zero, você pegar um lote vazio, você construir, e você fazer uma prática de uma reforma de um retrofit. E assim, eu fiquei pensando, qual que é essa diferença? A diferença é a matéria. Né? Quando você trabalha com retrofit ou com uma reforma, você obrigatoriamente tem algum espaço ali para ser trabalhado, certo, Thiago? Certo, certo. Mas tanto Epa. na reforma, vamos lá. Tanto na reforma quanto no retrofit, a gente tem essa já matéria, esse espaço já inicialmente definido, né? O que a gente tem que tomar cuidado, Matheus, eu vou colocar mais uma palavrinha aqui, pessoal, é que isso ainda se diferencia de restauro. Porque quando a gente fala assim, ó, já existe uma matéria, aí já vem um monte de coisa na cabeça da gente. Ah, então, reformar é retrofit, restaurar é retrofit, reabilitar, reutilizar. Não, vamos lá, vamos separar essas coisas. Quando a gente fala em retrofit, a gente está falando em atualização. Então, você pega uma edificação já existente, como o Matheus falou, já existe uma matéria, já existe um espaço, uma edificação, e essa edificação você vai adequar a demandas contemporâneas, tá? Quando você faz uma reforma, não necessariamente você está fazendo uma atualização dessa edificação. Você pode estar fazendo qualquer outro tipo de interferência. E aí a gente pode falar reforma, reabilitação, reutilização, tudo isso está dentro do campo da reforma, tá? Quando a gente fala em restauro, aí é ainda mais diferente. Tem ainda a questão da matéria, tá, Matheus? No entanto, essa matéria, o foco ali é preservar o que existe. Então, são técnicas direcionadas para a preservação do patrimônio, da preexistência arquitetônica do lugar. Então, existe uma diferença muito grande dessas três palavras, principalmente essas três elas acabam se confundindo, tá? Restauro é uma coisa, retrofit, que é o assunto da nossa live, é outra coisa, e reforma também é outra coisa diferente, né? Então a gente tem que Então, ter cuidado com o posicionamento dessas palavras. vamos lá, só para situar aqui. Então, você, por exemplo, quando você tem retrofit, reabilitação, restauro, né? Restauro que é a Isso, última. Esses três, de certa forma, você tem alguma coisa para poder trabalhar ali, certo? perfeito, perfeito. Existe uma matéria prévia ali. Alguma coisa estava sendo feita. E isso é uma diferença em relação a, por exemplo, você fazer uma obra do zero. Certo? Certo. Certo? Então, do seu ponto de vista, qual que você exige um certo conhecimento maior? Você fazer uma obra nova ou você fazer algum desses processos aqui de retrofit? Nossa, complexo, viu, Matheus? Na verdade, os dois são saberes diferentes, eu diria assim. Ó, se a gente for pensar em coisas novas, vão ter limitações, principalmente legais, né? Uma obra nova, alguma coisa, limitações legais, definições, diretrizes urbanísticas. é, Falando de uma residência, por exemplo, né? Diretrizes urbanísticas de um condomínio, talvez. Se falar de um prédio, as diretrizes urbanísticas da cidade, né? Lei de uso e ocupação do solo e por aí vai. Então, são saberes diferentes. Quando a gente vai fazer uma reforma, ou um retrofit, né, um restauro, a gente precisa de fazer uma coisa que precisa de ser muito bem feita, que é o levantamento de dados, né? Então, quando a gente tem algo que É isso. existe, É a isso gente aí, ó. Esse é precisa o ponto aí, Thiago. de fazer um levantamento bem feito, né? Se eu pegar esse levantamento bem feito e considerar nessas três palavrinhas que a gente trouxe, né, restauro, retrofit e reabilitação, ou restauro, retrofit e reforma, só para, às vezes vai confundir, reforma e reabilitação, tá, pessoal? Vão entrar no mesmo campo, tá? Então, olha só, essas três palavrinhas, aí se eu considerar o levantamento do restauro, é algo muito mais meticuloso, Matheus. É algo que Entendi. precisa Mas ser peraí. muito mais meticuloso.
Só dar uma pausa. Então, olha só, olha que interessante. Você tem que fazer um levantamento prévio. Total. Isso não existe numa obra nova. Certo. Esse levantamento prévio que você tem que fazer, que é você querer conhecer aquilo que você vai trabalhar. Porque já Uhum. tem algo pronto ali. Então É. você vai ter que fazer alguma coleta de dados. Certo? Não é isso, Thiago? Isso aí. Aí, E na questão da obra nova, né, Matheus, o único levantamento prévio que normalmente a gente faz é questão de, do terreno, né? São as características do terreno, é, levantamento topográfico, são coisas mais simples, né? São coisas que vocês quase documentais, eu diria assim, né? Mas o levantamento prévio no retrofit, restauro e reforma, eles precisam de ser muito bem feitos, né? Até mais aqui, por exemplo, você pensar que no restauro precisa de ser ainda mais meticuloso. Por pois quê? é. Porque lá Então, são várias olha, componentes. aí você já vai entrar dentro desses subtópicos aqui, né? Você tem os três lá, e dentro dos três, você tem um ali que é mais ainda que todos os demais, né? Isso, isso. Trazendo aqui para a nossa prática, o restauro é o que exige um levantamento prévio ainda mais meticuloso. Porque aí não é só uma questão de saber onde estão as questões elétricas, as questões hidráulicas ou a infraestrutura da edificação. Tem uma coisa de propriedades do material, tem uma investigação sobre o que precisa ser feito, como é que precisa de ser restaurado, como é que precisa de ser, quais materiais vão ser utilizados, quais mais combinam ali com o que foi feito naquela época atrás, né? Combina no sentido de estar mais adequado tecnicamente, né? Inclusive para ter pega de materiais, né? Então, junção de materiais. Se eu pegar uma argamassa utilizada hoje, Matheus, e colocar numa edificação que está buscando ser restaurada, é completamente diferente, o resultado é diferente, né? As argamassas elas não se combinam, né? Então, aqui só um exemplo disso. Então, o restauro, em uma escala, trazendo para a nossa prática, para a nossa de uma maneira mais didática aqui, ó, restaura um levantamento prévio mais meticuloso, ele segue aí depois para o retrofit e depois para a reforma. Retrofit porque você vai ter que avaliar, levantar, né, validar toda a estrutura, toda a infraestrutura local, para aí sim você trazer essa nova demanda contemporânea e adequar a sua edificação. Então, essa é uma diferença muito significativa. E veio muito, Matheus, esse termo retrofit, ele vem da Europa, né? Porque algumas edificações, elas não cabem, e aí entendam bem, tá, pessoal? Aqui não é uma live de termos técnicos, tá? Inclusive, eu vou deixar um artigo depois no Stories aí para vocês lerem. Então, não cabem o restauro, mas cabem sim a reutilização dessa edificação. Então, na verdade, o retrofit vem de lá, onde a gente tem um maior número, né, de edificações preservadas, condicionadas, cuidadas lá e tal. Então, essa utilização, reutilização de edificações não necessariamente é um restauro, né? Então, esse termo vem lá de fora e começa a chegar aqui para a gente, eu não vou lembrar, né, para a gente aqui é um pouco mais novo esse termo, né? Mas que já está em uso, né? Existem, por exemplo, escritórios de arquitetura, de engenharia, especializados em retrofit, porque a busca deles é em fazer esse levantamento lá da edificação, validar o que está em lá e atualizar toda essa edificação para o novo uso, para demandas contemporâneas, tá? Então, na verdade, é um termo que está sendo muito utilizado agora e eu acho que é o direcionamento de mercado também, Matheus. O que que você É pensa? interessante. Olha só, é muito interessante. Eu vou falar só um pouquinho, que eu adorei a parte que você falou do Uhum. restauro ali, porque eu vou acompanhando os negócios e vou trazendo aqui. Porque Vai o lá. restauro é muito interessante, né? Porque a gente vai andando às vezes, aqui em Belo Horizonte, que a gente tem pessoas de outros estados. Depois deixa os estados onde é que vocês estão aí, pessoal, só para poder me localizar aqui com vocês. Deixa eu dar um bom Mas é o dia aqui, seguinte, Matheus, enquanto você vai falando. O Vincenzo tá aí, Malu tá aí, ó. aí, Éder tá aí. O Éder falou que vai mudar até de área para nossa aqui, né? Pô, Porque a nossa área é muito bacana. Éder tá sempre aqui com a gente. O Ivani falou que o que eu fiz na casa dela lá é retrofit. Não é não, viu, Ivani? É uma reforma, eu vou falar por quê. Aí eu vou trazer um é, pontinho aqui legal.
Então, essa parte, por exemplo, de restaurante é muito interessante, porque se às vezes a gente, quem é da área mesmo, se a gente vai passando pela, eu passando pela cidade, se você vê algumas construções mais antigas, você fala assim, você pensa, como que esse cara fez isso? Porque realmente é uma coisa que exige uma técnica diferente. Não é que é impossível, é porque à medida que a gente vai avançando no tempo, a gente vai às vezes perdendo esse contato com a técnica, até na parte de execução mesmo. Então é muito interessante você falar sobre isso, essa parte de, de restauro mesmo, porque eu imagino que seja realmente uma quantidade muito pequena de pessoas que consiga fazer um bom restauro mesmo, porque você vai pensar que existem limitações do ponto de vista de material e de técnica também, que tem poucas pessoas que conhecem como fazer ainda essas obras, aquele formato, aquele detalhe todo, e poucos profissionais até para poder executar também. É. Eu vou até colocar aqui, Matheus, falando de restauro, eu conheço um escritório em São Paulo, chama Boa SP, são pessoas especializadas em restauro. Vale a pena seguir aí o Instagram dele e ver as coisas que eles fazem. São extremamente responsáveis e eles dominam a técnica. É o escritório de arquitetura do Vinícius e da Jéssica, são amigos pessoais meus aqui, a gente já trabalhou até junto em algumas questões, tá? Mas vale a pena seguir e eles vão falar tudo de restauro para vocês, tudo que vocês precisarem saber de restauro, eles vão falar lá para vocês. Eu vou colocar o link de um artigo aqui para dar uma base para vocês e vou colocar também o, o arroba aqui do Tem um Instagram dele caso para muito. vocês seguirem. Vou só contar um caso muito engraçado, Thiago. Isso aqui é bom Tá? mesmo. Não sei se vocês lembram disso, gente, mas isso aqui é mais antigo. Mas quem gosta de meme, gosta dessas coisas, tem um caso muito interessante de uma senhora que eu não lembro exatamente qual cidade que era, mas ela tinha dentro de uma igreja, tinha uma pintura do século XVI, se eu não me engano, e ela estava perdendo, porque naturalmente o negócio ele vai se deteriorando com o tempo, 500 anos de idade. E ela foi lá e pintou por cima dessa pilastra. Deu até origem a. Ela não fez por má intenção, mas assim, você vê que não é uma coisa que dá simplesmente para fazer. Depois vocês pesquisam. Quem conhece essa história aí, depois coloquem nos comentários. Mas você tem que ter um conhecimento, tanto que teve que. Até o processo de poder recuperar essa pintura que ela fez por cima envolveu muito profissional, porque eles tinham que ter um domínio muito grande dos materiais que estão ali envolvidos. Você tem que saber a tinta que a pessoa usou, a tinta que estava lá antes, para usar um solvente certo para não deteriorar a superfície que está ali atrás. Olha como que é um processo assim que exige muita técnica, né, Tiago? Restauração. É algo completo, é outro universo, eu diria assim. Não dá para se aventurar no restauro, no patrimônio histórico-cultural. Você realmente precisa de dominar as técnicas, dominar uma parte teórica muito pesada, entender os processos de consolidação de arquiteturas em tempos anteriores, para aí sim você propor coisas novas, né? Então, esse conhecimento técnico, né, dos processos construtivos, dos materiais utilizados, né? Então, isso é muito importante para a disciplina de restauro e de patrimônio histórico-cultural, né? É bem diferente, é um universo paralelo, eu diria, né? Então, é algo que não dá para se aventurar, né? Não dá para aventurar-se nisso, tem que realmente ter o domínio técnico para fazer algo, né, que siga realmente os parâmetros e que esteja dentro, né, dessa disciplina mesmo. Senão você faz como essa senhora que você contou, que saiu Você já viu, pintando, pintar guache. Já viu, já saiu pintando com tinta guache ou tinta de tecido sobre algo existente há 500 anos. Não faz sentido. Mas tudo bem. E não tem nada a ver, né, Matheus, como você bem falou, com má intenção, né? Mas precisa do domínio técnico. Às vezes, em muitos mas momentos, né, Matheus, trazendo para o nosso você, contexto, em muitos momentos, tentativas, né, como o pessoal chama, não é gambiarra, né, o pessoal fala de recurso técnico, eles são sempre feitos com boas intenções. No entanto, o domínio técnico ele é fundamental para que tem que ter você consiga humildade, né, fazer algo Tiago? A essa hora você tem que ter integralizado. humildade de reconhecer as limitações. Não é uma tarefa simples a ser executada essa. Ainda mais quando você pensa em algo de 500 anos, assim. São pouquíssimas pessoas no mundo que conseguiriam fazer uma coisa dessa. Não são muitas pessoas no mundo que conseguem fazer, Exatamente. sabe? Então, assim, é algo que realmente exige muita técnica e muito respeito pelo trabalho da pessoa que foi ali. E pela história Exatamente. que tem ali naquela obra. Exato. Então, olha só, pessoal, vamos construir
esse conhecimento, que hoje foi uma live bem cheia de coisa aqui, já trouxemos palavras, trouxemos inicialmente conceitos importantíssimos aqui das práticas de projeto, né? Então, o retrofit está ligado à atualização de alguma edificação, algo existente, para um contexto contemporâneo, tá? A gente vai ter várias questões relacionadas aí, por exemplo, atualizações normativas, as que mais pegam hoje, por exemplo, tá? Trazendo aqui, que veio à mente rápido. Questões relacionadas a corpo de bombeiro, incêndio, questões relacionadas à acessibilidade, né? E questões relacionadas à tecnologia. A nossa demanda tecnológica hoje, ela supera tudo que até então era praticado, né? Então, essas são as três principais ações quando a gente pensa em retrofit e atualização, né, para o contexto contemporâneo das edificações existentes. Esses pontos são muito importantes, eles são fundamentais. Eles determinam também, por exemplo, se é possível, né, o novo uso da edificação ou não, em função de uma infra inicialmente projetada, né? Isso também vale para as questões, né, de carga elétrica também, e também hidráulica, não deixa de separar. Mas os principais que a gente vê e se depara hoje é a questão de acessibilidade, corpo do bombeiro e tecnologia, sem sombra de dúvidas, tá? Quando a gente fala de reforma, tá em qualquer intervenção, reabilitação que você vai fazer numa edificação, né? Então, seja uma mudança de parede, seja uma alteração, não necessariamente para atualizar um contexto contemporâneo, mas uma adequação qualquer. Isso é uma reforma, tá? Então vamos E lá. Só para só para matar balizar aqui, aqui o pessoal. só para matar o restauro, que eu paro no terceiro aqui e a gente constrói Tá, de novo. Então, e vamos o lá. terceiro é o restauro, né, que está relacionado à preservação e recuperação de algo, né, de um contexto anterior, que as coisas, a história ali, ela deve ser preservada ao máximo possível com técnicas muito bem aplicadas. Vai lá, Matheus. Vamos lá, só principalizando. Tiago, vai ter que ter mais lives, só. A gente não vai conseguir falar dos três aqui, ó. Bom, olha só, a gente está falando, olha como é que é importante, principalmente o termo restauro. Porque, olha só, para essa parte aqui, então, o restauro, ele é necessariamente uma reforma? Não, Por quê? porque o restauro ele tem questões técnicas muito aplicadas, diferenciadas para serem aplicadas. Então não é uma reforma. A gente não pode pegar todo mundo e colocar dentro de um bolsão de reforma. Ah, então Aham. retrofit reforma, restaura reforma? Não necessariamente. Não necessariamente. Inclusive o restauro ele pode ser feito em relações a questões históricas, recuperação, sem ato de obra, por exemplo. Então não necessariamente é uma reforma. Ah, isso aí que eu queria saber. Então, olha só. Então, olha, não necessariamente o restauro, ele é uma reforma, mas ele pode ser uma reforma. Ele pode ter uma parte relacionada a uma reforma. Tá? E quando que ele não é uma reforma? Quando você busca, por exemplo, resgatar alguma coisa, por exemplo, vamos pensar em uma pintura, por exemplo, Matheus. Então você vai fazer um descascamento ali, alguma coisa, tá? Trazendo aqui para os nossos termos, não são termos técnicos, né? Então você vai buscar ali, o Vincenzo está aqui, Vincenzo italiano amigo, que bacana, concordo plenamente, que legal. Vincenzo, um dia desse nós vamos fazer uma live, tá? Legal. Mega competente aí, tá atuando no ramo da reforma, estamos fazendo um trabalho juntos aí. Então, quando você está fazendo uma recuperação de alguma coisa, não deixe isso, não gera aquele contexto todo de obra, né? Então, por exemplo, a validação, Matheus, de uma pintura que foi feita há 500 anos atrás, que você trouxe essa data. Isso não é uma reforma. O cara vai estar ali fazendo um trabalho muito técnico, muito preciso para recuperar essa identidade de uma edificação. Isso é um trabalho de restauro, mas não é uma reforma, entende? Então, quando ele vai buscar essas raízes, naquele levantamento minucioso que eu mencionei com você, isso já é um restauro, já é um trabalho que está ali linkado ao restauro e não necessariamente vai consolidar-se uma obra em si, tá? Então, a obra um restauro não necessariamente é uma obra. Ela pode se depois, né, virar uma obra de reforma, de recuperação, de restauro, mas não é a mesma coisa. Ficou claro? Entendi. Ficou claro, pessoal? Ficou claro, Ficou. Matheus? Concordo 100%. Eu tô só reforçando aqui, ó. Deixa eu ver se eu entendi. Eu vou recapitular aqui, ó,
para ver se eu Claro. entendi. E vai comentando aí, pessoal, enquanto isso, se tem alguma dúvida aí. Olha só. Então a gente está falando sobre retrofit, sobre a parte de reforma, sobre restauro. E assim, é porque às vezes tem muita confusão nessa parte, assim, a gente fica querendo entender o que é reforma e tal. Então, uma coisa, o que eu entendi? Eu entendi que, por exemplo, um restauro, então, ele pode ser uma reforma ou não. E o que vai depender é justamente assim, o grau de intervenção que você vai ter naquilo ali. O quão meticuloso ele vai ser. Se você for uma coisa muito local, pontual, como é o exemplo lá que eu dei, isso aí se trata de um restauro, mas não é uma reforma. Você está recuperando aquilo de forma mais local. Agora, quando você fala de uma coisa, se fosse em vez de ser só aquela pintura, mas se fosse, por exemplo, toda a capela, toda a igreja, aí já se trataria de uma reforma e de um restauro também. É isso, Thiago, por Não, exemplo? vamos entender que são coisas diferentes e que, assim, o restauro pode conter reforma, mas ele nunca vai ser chamado de reforma, entende? Porque é um trabalho Entendi. muito específico e técnico. Então, assim, quando você Entendi. vai fazer, independente de ser uma etapa de obra dentro do restauro, ele vai continuar sendo chamado de restauro, tá? Ele não vai Entendi. ser Então chamado ele tá nunca de contido. reforma. Ele está contido dentro de reforma. Pode ser que sim, só que de uma maneira muito mais meticulosa e específica, tá? Então, nunca eu vou chegar a ver uma obra de uma igreja, um restauro de uma obra, né, e vou falar assim, ó, está sendo feita ali a parte de reforma desse restauro. Não, não, não. Ali está sendo feito um trabalho de restauro, porque, como a gente falou desde o início da live, é algo muito técnico e específico. Então, nem tem como colocar na mesma caixinha, por exemplo, de uma reforma, entende? Então, é algo Entendi. muito, muito, muito técnico e específico. A reforma, eu vou usar um termo aqui, é algo mais simples, entre aspas, de serem feitos. Qualquer um pode fazer no sentido Entendi. de chegar e desenvolver algo e fazer, tá? E o retrofit está ligado bem com a questão de atualização da edificação. Atualização para demandas contemporâneas. Então, se eu pegar uma casa que não é uma coisa muito antiga, e eu adequar, como a Ivani falou aqui, né? A minha mamãe querida aí falou aí, que a gente fez um trabalho lá na casa dela. Lá, apesar da gente ter colocado questões tecnológicas lá na sala de TV, então adaptamos lá umas iluminações de LED, colocamos uma televisão bacana, um grande painel. Não é retrofit, porque ali o que foi preservado principalmente foram as questões é, é, da demanda do espaço, tá? E ali não foi feita uma atualização técnica para um uso completamente diferente do que inicialmente era feito no local. Então ali a gente fez uma reforma, a gente readequou esse espaço ali, né? Reabilitou ele para que ele atendesse essa função de uma maneira mais legal. Então, Eu vou, é, eu vou é pegar algo o, diferente. Olha o comentário do Éder aí, ó. O Éder está querendo balizar aqui, ó, o termo. É reforma quando mexe na estrutura. Não é reforma quando cria algo sobreposto à edificação. E aí, Tiago, o que você acha? É, mais ou menos, mais ou menos. É. Vamos lá, vamos entender aqui, ó. A reforma, ela está relacionada com uma intervenção direta, tá? E uma intervenção direta e simplificada. Então, por exemplo, eu não preciso de um corpo técnico específico para desenvolver. Então, qualquer prestador de serviço, seja mestre de obra, pedreiro, construtora, consegue desenvolver uma reforma desde que os projetos estejam bem feitos, ok? Isso é uma reforma. O outro termo que ele usou foi e não é reforma, e não é reforma, Éder, no caso aqui que a gente está falando de retrofit e restauro, quando a gente tecnicamente exige coisas muito mais específicas. No restauro, Entendi. então, Então tem a ainda ver com a mais. execução. Tem a ver com a execução e com o corpo técnico que está fazendo essa execução, Entendi. com a prática que Entendi. vai ser desenvolvida em relação a isso, É, tá? Então, o restauro e o retrofit necessitam obrigatoriamente de um corpo técnico muito específico, porque estamos falando de questões técnicas muito bem definidas, né? Então, o restauro ainda um pouco mais ainda, né? E quando a gente fala de reforma, talvez não precise. Então, está relacionado com a prática, tá? Está relacionado com essa pré-existência, né, de certa maneira, de um espaço, de um local, né? Mas não está relacionado a uma questão técnica específica ali, sabe? A Ivani até colocou aqui, e o muro? Pois é, lá a gente fez uma reforma do gradil também, sabe, Matheus? E a gente trouxe uma linha contemporânea
para a residência da minha mãe, que tinha algumas capelas, algumas marcações que lembram a questão um pouco colonial mineira, sabe? Alguma coisa colonial. Então, na verdade, as janelas, as capelinhas, os telhadinhos e tal. E a gente fez um muro completamente contemporâneo, tá? Mesmo eu a gente tendo feito essa intervenção, eu vou pedir ela até, Ivani, depois você mandar foto para a gente postar aqui. Mesmo tendo feito essa intervenção, né, não necessariamente é um retrofit, porque eu interferi só ali numa, numa parte da edificação e eu não fiz nenhuma adequação, né, nenhuma atualização para que fosse utilizado de uma outra forma. Também é uma reforma. Teve um cuidado, um zelo ali para trazer uma linguagem mais contemporânea para o muro, né, para o gradil. No entanto, não é retrofit porque não foi uma atualização para demandas contemporâneas, né? E aí a gente está falando de uma coisa de memória, residência, é algo muito mais particular e peculiar, tanto na intervenção que a gente fez no espaço ali da sala de TV, quanto a gente fez também na questão do muro lá, né? Ó, o horário passa, e eu falar desse Já assunto aqui, mas passou. eu fico horas falando, amigo. É um negócio que É, eu gosto muito, é de certa maneira algo polêmico e que geram dúvidas, e, é muito legal essas palavrinhas, né, esses termos que vão surgindo e que eles vão vindo, eles vão confrontando com práticas já mercadológicas, práticas que já existem, né? Então a gente tem que ó, tomar muito cuidado. e por que a gente está falando dessas partes, sabe? Às vezes a gente está a parte técnica e ao mesmo tempo a gente está trazendo e reforçando isso, porque tudo isso que a gente está falando afeta diretamente a gente, principalmente na hora de contratar um serviço profissional para executar aquilo. Então, a gente é muito importante, mesmo para a parte leiga, a gente conhecer esses termos aqui. A gente não precisa saber como é que restaura uma pintura do século XVI, mas a gente sabe o que é uma restauração e o que é uma reforma. Isso é importante, porque a gente vai poder contratar aquela pessoa que vai poder fazer um bom trabalho pelo preço justo, enfim. É essa que é a importância. E fique com a gente nas próximas semanas, pessoal, que eu garanto que vai fazer muito sentido para vocês, principalmente nessa parte. A gente está falando a gente iniciou, principalmente, a gente focou um pouco mais na parte de restauro, porque retrofit é uma coisa muito interessante. A gente quer falar mais sobre retrofit, então a gente vai falar mais sobre ele nas próximas lives. Aí no final, vai fazer muito sentido para vocês saber o que é um retrofit, o que é uma reforma, o que é uma restauração. Porque, assim, às vezes eu me coloco no papel de consumidor e às vezes a gente fica com muita dúvida sobre o que a gente contrata. A gente está na casa, quem que eu vou chamar para poder me arrumar tal coisa? Isso é uma dúvida comum, não é? Vocês não ficam nessa dúvida sobre quem que eu vou contratar? Vou contratar arquiteto, engenheiro, quem que é? Então, essas lives, elas têm o objetivo principalmente de trazer essa clareza para vocês. Então, é importante que vocês fiquem até o final, porque a clareza vai vir. Aí, olha só. E olha que interessante. Eu achei muito bom o comentário do Éder aí, com os outros comentários, porque o do Éder tá na minha cara aqui. Porque mostra esse querer assim, entender o que é, e quando você entende, você consegue até... Você toma decisões melhores, você escolhe os profissionais certos, você cria uma certa proteção contra aquela desinformação e contra também profissionais que não estão tão bem dispostos a querer atender você da melhor forma. Isso. Eu acho, né, Matheus, que a gente deixou claro aqui, eu acho que isso virá nas próximas lives para a gente reforçar esses conceitos, né? Das diferenças entre retrofit, restauro e reforma, né? Mas é muito bom a gente deixar aqui claro qual que é que essas três palavrinhas têm em comum, tá? Para a gente fechar a live aqui. Isso. Todas essas palavrinhas, pessoal, elas estão relacionadas a práticas de projeto, tá? Então, não é possível fazer nenhuma dessas, independente aí igual eu falei com você que a reforma é mais simples, se você não tiver um projeto bem feito, um levantamento bem feito e um acompanhamento de uma pessoa, de um corpo técnico para que execute isso para você. Então, é fundamental que a gente entenda que retrofit, restauro e reforma estão relacionados à prática de projeto, tá? Então, sem isso, é impossível a gente fazer uma boa execução, não tem jeito. Esse é o que essas três palavrinhas têm em comum. E é muito interessante como é que são boas práticas, né, Thiago? Isso mesmo que você falou. Tipo, eu perguntei para você de restauro, e você falou assim, eu conheço uma pessoa lá em São Paulo que faz. Olha o quão específico. Você não falou, eu conheço uma pessoa aqui em BH, eu não conheço uma pessoa em São Paulo.
Então, assim, são campos que exigem profissional especializado. Exatamente. Foge do fast food, sabe, pessoal? Foge do fast food. Exatamente. Esse fast food, nossa senhora, não faz nada. Então, você chama, você pega... Então, é a importância, essa que é a importância da gente poder conhecer, não é... A ideia não é vocês saírem fazendo, não. A ideia é vocês conhecerem, para vocês poderem escolher o profissional mais adequado para cada execução. Perfeito, amigo. Perfeito. É isso aí. Pessoal, vamos fazer uma fotinha, Matheus. A gente nunca fez fotinha da Vamos nossa fazer a live. fotinha, cara. Vamos fazer uma fotinha aqui? Deixa eu ver aqui, dá um sorrisão aí. Pessoal, faz a fotinha e marca a gente aí. Dá Posta um nas sorriso redes, aí eu vou também, pessoal. A gente vai compartilhar. sentir no coração. A gente não vai vir aqui, mas vai sentir no coração. Pera aí, Matheus, que eu tô tentando tirar a foto aqui. Peraí. Segura o sorriso Agora aí. foi. Agora foi. Compartilha isso aí, pessoal. Chame mais pessoas para falar aqui um pouquinho de engenharia, arquitetura de uma forma mais leve, mais tranquila, né? A Mari, faz a fotinha. Pois é, já fizemos, Mari. Então, Mariana, né? Mari, a intimidade. Então, já fizemos aqui. Posta aí nas redes sociais. Eu vou colocar aí o Instagram do pessoal que eu falei, especialista em restauro, tá? Pode mandar mensagem para eles lá para falar com o Vinícius e a Jéssica, que foi eu que falei de vida deles. Compartilha. Eu vou colocar também um link aqui para vocês acessarem um artigo que vai ajudar a desmistificar isso aí. Inclusive, vai dar embasamento para as nossas próximas lives, tá bom? Matheus, muito bom estar com você. Estouramos nosso tempo aqui hoje, mas por uma boa causa. Muito bom estar com você também, Thiago. É legal que a gente vai aprendendo, a gente vai conversando. E eu aprendo com as pessoas que a gente está conversando, com vocês também que estão deixando os comentários, a gente aprende também. A gente vai construindo e vai solidificando esse conhecimento aqui na cabeça de todo mundo. Todo mundo sai ganhando dessa forma. Aí Vani Tá falou bom? aqui, tô me achando depois que eu falei da reforma lá da casa dela. Tô me achando. E se acha mesmo. Amo você. Tchauzinho, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, Ó, pessoal. Tchau, canal da tchau. Arquitetura da Gentileza lá no YouTube também vai estar essa live lá. Lá tem mais conteúdo, tá? Então vai sair vídeos novos lá também, tá? E Instagram da Mazi e também da Pátria. Um abraço e até a próxima terça. Um abraço, pessoal. Um abraço, Tchau, Thiago. tchau, tchau.